que eu pude notar é que os meus pacientes que tiveram Covid, que eu perdi a conta, eu comecei querer fazer uma estatística no início, mas eu não consegui, eu perdi. Ou seja, centenas tiveram Sim. Covid. E dessas centenas dos meus pacientes que tiveram Covid, quantos deles precisaram de uma assistência hospitalar? Nenhum. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast É Coisa Séria, um programa para te ajudar a viver mais e melhor. Eu sou Fabiana Losnak. E eu sou a Júlia Hagihara. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Se você ainda não é inscrito, curte, comenta, compartilha, se inscreve e envia esse podcast para um amigo seu para também ter mais informações sobre saúde. E Fabi, agora você tem que apresentar a estrela do podcast de hoje. Não, Fabi, eu vou deixar para você apresentar ele porque tá sensacional. Pessoal, eu vou precisar ler, né? Que com uma carreira dessa, a gente tá aqui com o Dr. Odimar. Obrigada, Dr. Odimar Pinheiro, por estar com a gente. Ele tem 41 anos de formação, presidiu o Departamento de Nutrologia e o Comitê de Estudos de Medicina Ortomolecular da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas. Ele também é membro do Grupo de Longevidade Saudável, possui diversas especializações na sua área. O Dr. Odimar, além da medicina ortomolecular, ele trabalha com obesidade, modulação hormonal, nutrologia, clínica geral. Doutor, que currículo, né? Só ele mesmo se apresentando, né? Eu acho que vocês estão exagerando um pouco. Não, mas isso aí, 41 anos de carreira, poderia até ter mais coisa, viu? Mas agora eu acho que isso aí é o suficiente para fazer o que eu sempre pretendi fazer, que é deixar as pessoas saudáveis. A gente na faculdade, que não é crítica, é um comentário, a gente aprende a tratar doenças, que é fundamental e muito Sim. importante. A gente fazer diagnóstico de uma determinada patologia, de uma doença, e tratar e curar essas doenças. Eu, de 10 anos depois de formado, eu resolvi mudar o meu foco. Em vez de tratar pessoas doentes, eu comecei a mudar meu foco, porque eu comecei a imaginar, em vez de tratar uma doença, eu queria fazer com que as pessoas não ficassem doentes. Sim. Mas isso há 30 anos atrás. Aí veio, eu não sabia por onde começar, porque eu queria fazer algo que tivesse realmente um embasamento científico, não fazer a troco de nada. Aí surgiu a medicina ortomolecular. Deixa eu interromper o senhor, então. Doutor, quando é que surgiu a vontade de fazer medicina? Conta um pouquinho da sua história pra gente. A vontade de ser médico eu tenho desde criança. Uau. Olha, Toda então, criança tinha medo de ir ao médico. Tem, né? Tem, Eu até tenho hoje. pacientes que quando chegam com as criancinhas, netas ou filhos pequenos no consultório e me vê de branco, porque eu gosto de usar branco. As crianças choram, ficam apavoradas. Eu, quando era criança, minha mãe me levava ao médico, eu gostava de ir. A única coisa que me incomodava era o abaixador de língua, olha. para ver a garganta, aquele Aham. pauzinho que você abaixa Sim. ali às vezes dá um pouco de Dá nó. uma ânsia, Mas eu né? não chorava, eu gostava e achava bonito o Gente, médico também. me colocar na maca, apertar meu abdômen, fazer a percussão, e ele todo de branco, cheiroso, bonito. Eu falei, você me entendia. Ai, que E legal. foi, Que eu não legal. conseguia me enxergar em outra área. Que legal. E, felizmente, eu consegui Que chegar bom. ao meu A objetivo. medicina ortomolecular é uma especialidade? É regulamentada? Explica pra gente um pouquinho dessa área, Não, doutor. existe enganos nisso. A medicina ortomolecular. Bom, a história dela. Há 30 anos importante a gente atrás, saber. eu fui buscar de onde vinha. E há 30 anos atrás eu não tinha a facilidade que a gente tem hoje. Sim. Você vai no Google, coloca lá, aparece. Lá eu fui buscar e eu vi que o precursor da medicina ortomolecular foi um cientista americano, ganhador de 2 prêmios Nobel, Olha. na década de 50 e 60, 54 e 62, respectivamente, chamado Linus Pauling, que quem estudou química alguma vez sabe quem é. Sim. Tá? E foi ele que começou os estudos de ortomolecular, que nada mais é que o uso de suplementos.
O próprio nome fala, ortoequilíbrio molecular, equilíbrio da molécula. Que equilíbrio é esse? Tudo que ocorre no nosso corpo são consequências de reações químicas, que podem ser favoráveis a nós ou não. Para que essas reações ocorram de maneira favorável, você precisa dar condições para o teu organismo para isso. E o que nós precisamos para viver? É tudo muito simples. Nós precisamos para viver duas coisas. Nós precisamos de oxigênio, que a gente respira. Importante, né? E precisamos de nutrientes. Vitaminas, minerais, proteína, carboidrato, aminoácido, que vem da onde? Da nossa alimentação. O problema está aí. Sim. Por mais que a gente se preocupe com a alimentação, eu me peguei falando isso essa semana, mas só que eu falo isso há 30 anos. Uau. Por mais que a gente se preocupe com a alimentação, a gente não consegue suprir plenamente as nossas necessidades, porque o alimento que chega na nossa mesa chega com deficiência. Sim. Aliás, chega não, ele já sai de um solo pobre. Aí eu me peguei, isso eu falo há 30 anos atrás. Então, Imagina 30 anos hoje. Tá só piorando, né, doutor? correram nesses 30 anos. E eu falo isso, quer dizer, há 30 anos já estava pobre o solo. Hoje, não sei como é que está. Então, a deficiência existe e a gente tem que buscar essa suplementação. E a horta molecular, ela trabalha em cima disso. O uso de suplementos, de minerais, de vitaminas, para suprir essas deficiências. Bacana. Você me perguntou se ela é especialidade. Não, ela não é uma especialidade. É uma prática médica onde, em 1990, o Conselho Federal de Medicina, por uma resolução, se não me engano, de 1500 de 1990, delegou aos médicos de qualquer especialidade a possibilidade do uso da prática da medicina ortomolecular em qualquer que seja a especialidade. Então, ela não é uma especialidade, e sim uma prática médica, que pode ser usada, repito, em qualquer especialidade médica. Tá? Então, é isso. É o uso de suplementos e, através de exames específicos, a gente consegue detectar algumas deficiências, outras. É evidente que a gente sempre escuta muito o paciente e, com o tempo, a gente vai pegando essas deficiências que as pessoas começam a queixa delas, a gente já começa a saber a deficiência onde está. Sim. Isso o tempo nos mostra, né? E é isso. Eu falei que a regularização foi em 1990, mas em 2010 o Conselho Federal de Medicina também homologou uma resolução 1930 em 2010, também delegando e promovendo a medicina ortomolecular como uma prática médica reconhecida em todo o território nacional. Mas não é especialidade. Eu sei que um outro braço que o senhor atende é uma medicina preventiva. O senhor acha que o brasileiro está preparado para uma medicina preventiva? Bom, se não tiver, tem que ficar, né? Boa, doutor. Se não tiver, tem que ficar, porque Sim. o nome já vai, você vai estar prevenindo algo. Se ficar, o bicho Então é pega. muito melhor você prevenir do que esperar as coisas Exato. acontecerem. Com Então, certeza. se não está preparado, tem que se preparar. Agora depende muito da gente, né? Sim. E, doutor, hoje em dia tem muito essa questão das pessoas não quererem se prevenir, né? Elas estão vivendo a vida delas e não E estão vamos que pensando vamos. lá na frente, né? Pagando para ver, né, doutor? É. É muito mais fácil você prevenir do que você tratar. Sim. Mais fácil é barato. Aí só quer se tratar quando já tá no Pois é, bico do quando a corvo, coisa vamos já dizer assim. aconteceu. É mais difícil e, Sim. repito, e mais caro. É, Se com tratar uma certeza. doença do que você prevenir. Sim. Isso é importante, né? Doutor, hoje no meio empresarial tem um ditado que diz melhor feito do que perfeito. Eu sei que isso não aplica para o senhor. Todas as vezes que a gente esteve junto, que eu ouvi, que estudei pelo senhor, eu sei que o senhor não gosta de nada razoável, nada mediano. O senhor gosta de tudo ótimo, excelente. Isso é efeito da medicina ortomolecular? Como que é? Não, isso é uma coisa minha. Tá? Porque quando você faz uma avaliação laboratorial, a medicina não é crítica, é um comentário. E isso acontece. Os resultados, as referências laboratoriais são muito extensas. Tá? E a gente percebe que esse tamanho de referência mínima para massa é muito grande
Então a pessoa, de repente, ela está prestes a acontecer alguma coisa porque ela está próximo do mais e próximo do menos. Então eu procuro sempre levar e considerar um resultado laboratorial, principalmente de hormônio, Padrão. para mim tem que estar sempre em níveis normais? Não, Não. em níveis ótimos. Uhum. Tá? O nível ótimo é aquele nível em que você não está correndo risco de ficar com excesso e nem está correndo o risco de ficar com deficiência. É um Sim. risco cômodo. Uhum. Isso faz muita diferença no dia a dia nosso. Sim. Doutor, eu tenho uma pergunta para te fazer. Vamos Em fazer. relação a essas coisas de suplementação, né, que você fala muito, nós estamos num período pós-pandemia, né? Você teve uma demanda no seu consultório depois da pandemia para suplementar, para ver a condição do corpo ou não, nada a ver? Não teve relação? Não, até teve, mas eu não vou dizer que aumentou a Uhum. demanda por causa da pandemia, mas uma coisa eu posso garantir, que nesses 3 anos e um pouquinho de pandemia, Sim. parafernália, sei lá como é que eu vou chamar isso aí, porque é mais ou menos parecido, Sim. né? O que eu pude notar é que os meus pacientes que tiveram Covid, que eu perdi a conta, eu comecei a querer fazer uma estatística no início, mas eu não consegui, eu perdi. Ou seja, centenas tiveram Covid. E dessas centenas dos meus pacientes que tiveram Covid, quantos deles precisaram de uma assistência hospitalar? Nenhum. Uau, Por doutor. conta da qualidade de vida que Nenhum. eles... Tratamento, É, o né? tratamento. Eu A linha que o senhor segue. preservo a saúde como um todo. Uhum. Então, quando eu falo saúde como um todo, eu estou me referindo à sua saúde física, à sua saúde mental, memória, raciocínio, concentração, à sua saúde emocional. Nós nunca podemos perder o controle sobre o nosso comportamento. Se Sim. você um dia acontecer, você vai esculhambar o resto. E a pandemia veio e todo Veio mundo... para tudo isso. foi a loucura, né? Então é saúde física, mental, emocional, hormonal, níveis ótimos e, consequentemente, a sua saúde imunológica. Por isso que Sim. meus pacientes estavam todos com o sistema imunológico atento Equilibrado, e equilibrado e pronto para o que deve Aí né? também vem a questão da importância da prevenção, né? Porque se você previne, Exato. você tá pronto para As qualquer infecções imprevisto, né? oportunistas que já existem, essa Sim. que, sei lá, parece que não querem que acabe mais. Acho que não vai, E ela só sabe vai... Deus o que vem é, pela frente, né? sim. A gente não sabe. A gente não esperava e veio, né? E E pegou pegou muita muita gente gente desprevenida, desprevenida, né? é verdade. Desprevenida. Então, realmente, mais uma vez, a prevenção é fundamental, né? Sim, sim. Ô, doutor, e a modulação hormonal, quanto a isso? Tem uma idade para começar? Tem uma idade que não dá mais resultado? Ainda é um tabu falar sobre isso? Não, o hormônio sempre vai ser tabu. Eu não sei quando vai acabar isso, mas eu acho que tem que acabar. Sim. Tá? O hormônio não é perigoso, o hormônio não é cancerígeno. Isso foi criado, sei lá, Colocaram quando, muito medo, né, nas mitos, pessoas sobre isso. Sabe, o uso de hormônio pode dar câncer, essas coisas, então a gente precisa parar com isso. Tá? Você quer ver uma coisa interessante? Às vezes eu falo no consultório. É o quadro de menopausa, que é um quadro hormonal. Sim, Exato. Eu costumo dizer que o quadro de menopausa, para nós médicos, principalmente para ginecologistas, é uma situação relativamente nova. O sim. pessoal estranha. Como nova? Sempre teve mulher no mundo. Exato. Mas você quer ver que coisa interessante? Até a década de 20, 30, a longevidade da mulher era 45 anos. Elas não chegaram. Então muitas não chegavam na menopausa. Sim. Hoje a longevidade é 70, todas passam pela menopausa. E muitas acham que nunca vai E lá passar atrás, também, né? criaram-se muitos mitos que infelizmente perduram até hoje. Ai, doutor, eu tô na menopausa. E daí? Eu acho ótimo. Porque se eu fosse mulher e parar de menstruar, eu achava ótimo. Ah, beleza. Só que coincide o declínio hormonal com todos os A menopausa, transtornos. ela Se gera a gente muito... fizer a modulação hormonal, mantendo os níveis hormonais em níveis ótimos, você simplesmente para de ter hemorragia. Que eu acho que não deve ser uma coisa muito confortável, Não eu mesmo. acho. Não é. Não é? O senhor tá certo. E aí, quando a gente fala em modulação hormonal, aí entra os hormônios que nós chamamos de bioidênticos, que faz toda a diferença. Ele tem esse termo, esse nome bioidêntico, porque a estrutura molecular dos hormônios estrogênio, progesterona, testosterona,
A estrutura molecular desses hormônios é exatamente igual ao que nosso corpo produz. É diferente dos hormônios sintéticos, que é parecido. Parecido não é igual. Quando não é igual, existe risco de efeitos colaterais. Sim. O bioidêntico não. É igual ao que você produz, então não vai ter risco nenhum. Essa é a grande vantagem. Que legal. E precisa isso ser desmistificado. Sim. Tá? E quem é que controla o nosso processo de envelhecimento? São os hormônios. Envelhecer nós vamos. Só que nós não precisamos mais aceitar o jeito que nós estamos envelhecendo. Olha, você Exatamente. está com 40 anos é assim, quando você tiver com 60 é assado, quando você tiver com 80 você vai estar fazendo xixi na cama. Nós não precisamos mais aceitar esse tipo de coisa. Parar o envelhecimento, mesmo que eu pudesse, eu não faria uma coisa dessa, porque envelhecer faz parte da vida. É o ciclo Você natural, tem que né? envelhecer de uma maneira lenta e saudável. Para quê? Ótimo. Pra você viver mais Com e qualidade. melhor. Exato. Sim, Não com é viver certeza. mais, só viver Aproveitar a mais e melhor. vida, né? Nós estamos aqui para isso. É, o dia a dia, os netos também, né? Isso, aproveitar Ter os qualidade netos, de vida. bisnetos, sei lá, Sim. não sei, vamos ver. E Dependendo quando dá de para como. começar, doutor? Olha, teoricamente, o processo de envelhecimento nosso, o nosso apogeu de maturidade é 25, 27 anos. Nossa, começa cedo. A partir daí você já começa um processo de envelhecimento, que pode ser galopante ou bem lento. Eu Uhum. ainda não Vai cheguei nesse depender. Vai depender do quê? Do teu estilo de vida. Sim, Quem comanda a velocidade do seu processo de envelhecimento e se você vai viver mais ou não é o teu estilo de vida. Aí entra a modulação hormonal, que pode ser já nessa fase. Tá? Não é porque você tem 25 anos que os níveis hormonais estão lá no teto. Eu tenho pego jovens. Porque antigamente a gente achava que a gente está envelhecendo e os hormônios estão caindo. Ao contrário. Os hormônios estão caindo, por isso a gente está envelhecendo. Sim. Se eu mantiver esses níveis com os hormônios, no caso bioidênticos, o seu processo de envelhecimento é muito mais lento. Então, as coisas que deveriam acontecer daqui a um ano, vai acontecer daqui 10, se acontecer. sim. Por isso que chama medicina anti-aging. Quando você fala anti-aging, você fala, bom, anti-envelhecimento. Vou parar de envelhecer. Não, você vai continuar envelhecendo, mas de uma maneira mais lenta e saudável. Ótimo. Essa é a proposta, com coisas simples, que é isso que eu falei, que não tem nada de excepcional. Ah, mas a medicina ortomolecular, modulação hormonal, é muito caro. Não é. Já é mais acessível. Aqui para nós, se você for fazer uma medicina anti-aging, e quando eu comecei a fazer nos Estados Unidos, não era uma especialidade médica, hoje é. A medicina anti-aging lá. E lá, como todo mundo tem seguro-saúde, para você fazer uma consulta com o médico que faz anti-aging, você vai ter que pagar 3 a 5 mil dólares a consulta. Aí você vai ter que fazer exame. O seguro não vai cobrir, você vai ter que pagar mais 3 a 5 mil. E para fazer os medicamentos, normalmente se usa farmácia de manipulação, que a gente não usa medicamento pronto. É tudo industrializado. manipulado, né? Também é uma fortuna. Então você vai gastar para fazer um tratamento de anti-aging nos Estados Unidos 15 mil dólares. Nossa, muito É caro. caro. Aqui é bem viável, você Sim. pode fazer até pelo seu convênio, os exames. Aham. O preço da consulta aqui não é tão elevado, quer dizer, então aqui dá para fazer ainda. Acessível, né, Acessível. doutor? E a nutrologia anda junto daí com essa modulação? Nutrologia eu fiz quando eu fiz o primeiro, quando eu comecei a estudar a prática da ortomolecular há 32 anos atrás, a nutrologia começou a andar junto. Então eu sou da primeira turma de nutrologia do Brasil. Que legal. Que depois de um tempo, que era o professor Evangelista e a esposa dele, ele tinha 99, ela 97. Nossa. Nossa, doutor. A prova que nós fizemos, eu estou dando risada porque foi engraçado. Nós fizemos num anfiteatro, foi em São Paulo, e teve uma prova. Então a gente pulava, eu sentava, pulava 2 carteiras, a outra pulava 2 carteiras, a outra. E os dois tomando conta. O professor Evangelista e a esposa, 98, 99, quase 100 anos, e ela. Aí teve uma hora, eu lembro, que eu olhei para o lado, estava o doutor Renato Valbert do meu lado. Eu olhei, daí veio o professor assim, meu filho, não olhe para ele não. Se você tiver dúvida, pergunte para mim. Uau. Pergunte para mim, porque ele não vai saber, eu vou.
Foi a primeira Tá turma vendo? de nutrologia. Então, a nutrologia que confunde um pouco com nutrição. Aham. Isso. A nutrologia, nós estudamos as propriedades dos alimentos, o benefício que faz bioquimicamente no nosso corpo. E a nutricionista ensina você como comer esses alimentos, combinações, porque muita gente tem alimentação boa, mas faz combinação errada, come determinados grupos de alimento em horário inadequado. Que acaba fazendo mal pro corpo, né? E de repente você quer emagrecer, você não vai, Aham. mesmo comendo direito e nem comendo muito. Então esses detalhes são importantes, que aí entra a nutricionista, que todo médico tinha que ter uma nutricionista no consultório. Para não falar besteira, porque nós não aprendemos nada na faculdade de nutrição. Nada, nada. Então você escuta coisas ainda que são mitos, né? Sim. Então, se você não sabe direito, põe uma nutricionista para não ficar falando besteira. E orientar seu paciente de maneira Sim. adequada, né? E ter um resultado melhor, né? Evidente, você vai Mais ter efetivo. o resultado, o finalmente, vamos Sim. dizer assim, de uma maneira mais adequada. Sim. É Doutora, isso. a gente tem uma pergunta aqui de ouvinte. Hum. Ele quer saber, com o aumento da obesidade, tem algum tratamento, uma pílula mágica? O que o senhor indica para emagrecer? O povo é doido em emagrecer, se eu doutor. tivesse isso que você falou, com certeza eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui. Eu estaria no meu iate em Mônaco. Nossa, que Essa chique! pílula, então, isso não existe ainda, mas eu acho que nem vai existir. Mas também não é complicado, não. Tá, o mecanismo de peso é um só, é entrada de caloria e saída. Existem fatores que interferem na saída, na entrada, o seu metabolismo, como é que tá. Então, quando eu deixo você numa situação ótima, favorece o processo de emagrecimento, se for o caso. Mas tem que entrar a orientação de alimentação, níveis hormonais em níveis ótimos, aí sim você vai ter um resultado que você espera Satisfatório. ter, satisfatório, exatamente. Agora, depois que eu falo tudo isso que eu estou falando para vocês, para minha paciente, ela fala assim, bom, então tá, doutor, eu entendi tudo. Mas o senhor não tem uma pílulazinha para ajudar? assim, doutor? Não, então até Você a não gente. tem uma pílulazinha para ajudar? O que o Aham. senhor faz? Aí eu falo isso que eu acabei de falar, eu não estaria aqui se eu tivesse essa Ô, pílulazinha. doutor, mas eu não, nem, a gente nem pode falar de nomes de medicamentos aqui, mas tem um que tá falando que vai acabar com a obesidade em 2 anos. Confere essa informação, já, o senhor tá sabendo disso? É um injetável, né, que você está Uhum. querendo falar. É. Ele não é feito para obesidade, ele é feito para outra coisa, para Tá. diabetes. Quando existe um medicamento feito para um determinado problema, no caso diabetes, e você usa, a gente chama off-label. Então você usa um produto que é feito para uma coisa para uma outra. Olha, eu tenho minhas dúvidas em relação a isso, porque você vai injetar algo na sua barriga todo dia, só que você vai ter que mudar teu hábito alimentar e vai ter que fazer atividade física 5 vezes por semana. De qualquer jeito, É vai um ter combo, né? Ó, Vai se ter que. você- vai ter que se sacrificar você alguma fizer isso coisa. que eu falei, sem injetar na barriga, você vai diminuir de que peso, do mesmo jeito. não vai? Pode ser até que acelere um pouco, que ajude um pouco, mas não vai fazer isso tudo, não, Entendi. que todo mundo espera. Todo mundo Entendi. espera. Eu acho que não vai acontecer. Além de ser um produto, eu acho que caro. Eu acho que ainda é Que um muitas produto pessoas não caro. têm acesso pra comprar isso, né? Pra ter fazer esse investimento, né? Sim. Mas eu acho que antes disso, aí é que eu falo, não adianta você comecei a querer construir uma casa do meu telhado. Uhum. Vamos começar com coisas básicas, e se não der certo, você vai tentando outra, Sim. até chegar em algum lugar. Tá, mas vamos começar com coisas básicas, A simples. prioridade é cuidar do estilo de vida, né? Ter um estilo de vida melhor, mais saudável, mais equilibrado, pra justamente ajustar essas Exato. coisas, né? Esses distúrbios. E esse estilo de vida entra a alimentação, entra a Sim. atividade física, a modulação hormonal, suplementação de nutrientes, porque o Doutora, alimento essa é mais não uma dá conta. pergunta de outro ouvinte. Ele fala que já conhece a linha do senhor, né? Mas quer esclarecer para outras pessoas. Se o solo tá pobre, o alimento não é suficiente, o que fazer? Que dica o senhor dá? Que linha o senhor toma com um paciente que precisa, então, melhorar a nutrição celular? Bom, primeiro, se não sabe o que fazer, procurar uma nutricionista ou um médico nutrólogo para começar a se informar do que é uma alimentação adequada. Dar preferência, eu fico meio com medo de falar isso, mas eu vou falar. Procurar
alimentos orgânicos. Ótimo. Sim. É mais caro? Um pouquinho mais, né? Um pouco mais caro. É mais difícil de achar? É. Aí eu pergunto, será que são orgânicos mesmo? Plantar no quintal, doutor. A não ser que você tenha uma horta. Eu tenho paciência, mas Sim. tudo que eu como, Eu plantei. tá no quintal da minha casa. Bom, você é uma Top, exceção. exato. Você é uma exceção, mas nós não somos, né? Nós não temos esse privilégio. A gente tem que ir no supermercado mesmo e comprar E o não é todo alimento mundo que tem esse chegou lá faz tempo, uma né, de semana ficar que entra e lá. sai câmara fria. É, Isso aí já diminui o teor nutricional. Isso no supermercado, fora o tempo que ele demorou para chegar no supermercado. já cai um pouco a qualidade, né, Não do tem, produto. então falta. Então falta. Então Sim. essa suplementação é fundamental. É importante. E cada um vai se manifestar de um jeito, dependendo do seu perfil, da sua individualidade pessoal. Lado pessoal e familiar também, né? Sim. Suas tendências a desenvolver isso ou aquilo. Genética, né? Então, a genética. Então você. Mas você sabe que você falou uma coisa interessante. Hoje existe uma coisa chamada de epigenética. Uhum. Olha, meu avô teve câncer de próstata, meu pai teve câncer de próstata, meu tio teve câncer de próstata, então eu vou ter também. Não necessariamente. Isso chama-se epigenética. Você pode ter o parzinho de genes para desenvolver um câncer de próstata, um câncer de mama, que todo mundo teve na família. Você só vai ter se esse parzinho de genes for acordado, Sim. for despertado. E se você tiver uma boa alimentação, uma qualidade de vida boa, hábitos adequados, ele vai continuar A chance dormindo de- ali. Então não Você vai só se não pode manifestar. despertar ele, né? Então hoje a gente não precisa ficar estigmatizado com problemas familiares, Preso nisso, né? né? Você vai ficar, uma hora eu vou ter. Não necessariamente. Então isso é interessante também. Nossa, isso traz paz, hein, doutor? Hum? A pessoa traz paz, a pessoa fica muitas vezes revivendo aquilo que aconteceu com o familiar próximo. Fica com medo, Ele né, fica de esperando tudo. acontecer com É. Exato. Tá. Já é uma nuvem, né? Que que cerca fica aquela pairando família. na cabeça dele a vida Exatamente. inteira. E a, E não e- tem e necessidade a nossa disso. mente é uma arma, né? Quanto mais você fica Isso. pensando Eu naquilo, vou ter, aquilo eu pode vou ter, acontecer você por causa acaba do que você tá tendo. pensando, é. Isso. Eu não vou ter, Sim. você não vai ter. Quer dizer, Sim. o cérebro nosso, ele é A mente comandável. é poderosa. Uhum. Ele é comandável. Então a gente precisa saber pensar e falar, Legal. né? Uhum. Doutor, se o senhor puder deixar uma frase, uma mensagem, um pensamento para o futuro que vai agregar, o que o senhor deixaria? Uma dica? Para as próximas gerações. Olha, tem tanta coisa que eu gostaria de falar, mas eu acho que as pessoas de hoje, elas têm que começar a valorizar o corpo, valorizar a si próprio. Porque eu escuto muito o seguinte: olha, você começa a sua alimentação, é ruim. Por quê? Porque eu não tenho tempo. E por que você não tem tempo? Eu tenho marido, eu tenho filho, eu tenho casa e tenho trabalho. Bom, para você fazer isso tudo que acha importante, qual é a condição principal, sine qua non? Você estar ótima, senão você não vai cuidar do seu Se filho, você não vai tiver cuidar do seu marido, saúde, da né? sua casa e do seu Vai trabalho. cumprir com Exatamente. Então seja egoísta no bom sentido. Sim. Pense em você primeiro. Cuide da sua Boa. saúde, porque ninguém vai fazer isso para você. E quando você Eu se ajudo, cuida, mas eu não posso fazer por você. E quando você se Então, cuida, você tá cuidando do próximo, né? Porque você vai ter mais disposição, você vai ter mais qualidade de vida pra cuidar dos seus filhos, pra ter um bom serviço, pra cuidar do seu marido, da sua casa, né? Exato. muito bom. Então é você aumentar o seu amor próprio. Cuide de você primeiro, que você vai conseguir tudo que você Sim. precisa. Sim. Então eu acho que esse é o meu recado. Pense em você Ótimo, primeiro. muito bom. Doutor, conta pra gente a história do seu consultório, da sua clínica. Como é que foi? Como assim? Como o senhor conseguiu esse empreendimento? Deixar só a medicina, em vez de só atender, ter uma clínica, Odmar Pinheiro? Bom, para eu chegar nesse ponto, é lógico que eu passei por muitas coisas, né? Eu sou médico também formado pela Unicamp de Medicina do Trabalho. Então eu trabalhei muito tempo Que como legal. médico do trabalho, dentro de empresas multinacionais, empresas nacionais, de grande porte, pequeno porte. E junto disso, meu consultório, né, fazendo a minha clínica e depois fui mudando para ortomolecular, nutrologia. E fui afastando a medicina do trabalho, porque era uma medicina que eu gostava de fazer Sim. também, mas me tomava tempo. Sim. Aí eu fui deixando, e daí eu resolvi montar a minha clínica,
que hoje eu estou lá com a minha filha, que é a Fernanda. Ela é nutricionista, ela faz nutrição funcional, não é? E estou tranquilo, Legal, sabe? não, muito bom. Trabalho um horário sossegado. Faz o seu eu não tenho mais- horário. como eu falei, eu vou fazer 41 anos agora em junho de formado. Aham. Eu não preciso ter pressa mais para nada, né? exato. Não, vamos Agora Muitos é- anos, né, doutor, de Não, dedicação. não. E aí, o senhor tem, então, uma história engraçada para me contar de consultório? Alguma coisa que o senhor lembra aí? Pela cara dele, muitas. Eu vi cada pérola, Júlia. Não, você quer ver uma coisa Deve. engraçada? Uma coisa engraçada. Eu tive uma reunião aí há pouco tempo, um mês atrás. Aí perguntaram assim, uma colega perguntou assim, Márcio, você está com quantos anos de formado? Eu falei, estou com 40. E você? Eu estou com 44. Pouco a mais. Você não está cansado, não? Eu falei, não. Você não está cansado? Você não fica estressado com paciente chato? Eu falei, eu não tenho paciente chato. Como não tenho? Eu falei, nossa, mas eu não aguento mais. Aí fomos conversando, eu falei, mas você não tem paciente? Eu não tenho. Então uma coisa que eu achei que não é engraçado, mas é curioso. Muito curioso. A semana retrasada, um mês até, chegou um paciente meu que já tinha, eu peguei a fichinha dele, você está 2 meses adiantado. Eu falei, eu sei, mas eu vim trazer uma garrafa de vinho para você. Então ele levou uma garrafa de vinho para mim e para a Legal. secretária. Ele sabe que eu gosto de vinho, ele levou. Então eu vim aqui porque eu gosto de vir aqui para conversar. Daí ficamos conversando sobre vinho, falando disso, falando daquilo. Deu uns 15, 20 minutos. Eu falei, bom, agora, como é que você tá? Tô bem, então daqui 2 meses você volta. Tá bom, até lá foi embora. Ele foi lá para conversar. Então, na Então, no verdade, meu você tem uma consultório, relação não com seus tenho pacientes, estresse, eu não né? tenho estresse. É lógico que de vez em quando você pega alguma encrenca, lógico, isso aí faz parte. Mas é muito raro e a gente tira de letra isso. Então eu vou trabalhar Vai com satisfação, feliz, né? feliz. Eu não Sim. saio de lá pesado. Às vezes acontecem algumas coisas, mas é muito difícil acontecer isso. Que bom, doutor. Quando É você, sorte isso, hein? mas Mas quando é. você trabalha com o que você gosta, não é um fardo pra você, né? Você leva como se fosse uma coisa boa, né? Não é Você cria coisa, relação com o exatamente. paciente, e o tanto que amadurece, né, doutor, ver a história e poder fazer parte da melhora do paciente, né? De dar uma qualidade de vida melhor. Como que é isso pra você? Você acha isso gratificante? Você acha que isso Muito. é muito, Não, se eu né? não tivesse isso, eu parava de É. fazer tudo. Tá? Porque o que me dá prazer é até chegar e perguntar como é que você está. Nossa, doutor, eu estou ótima. Sim. Eu estou feliz, eu estou bem, estou me sentindo saudável. É isso aí que é a recompensa para nós. É isso aí que dá força para você continuar. Muito Não é bom. verdade? Sim, com certeza. Então, eu não trato mais doença. Uhum. Dificilmente chega um paciente, porque geralmente o paciente doente já vai com outro que trata a doença. Sim. Aí depois vai comigo lá para não ficar mais doente. Já muda a E o senhor história, tem um né? caso, assim, que o senhor viu uma melhora significante, algo Isso eu vejo todo dia. sempre, né, doutor? Todo dia eu vejo isso. Uma pessoa que chega, tô cansada. Mulher numa faixa Nebulosa. etária. Não, como é que você tá? Doutor, eu tô cansada, tô irritada, tô mal-humorada. A libido sumiu. Eu não consigo emagrecer, meu sono não tá bom. Quando eu falo isso, você deve estar desse jeito. Eu falo, como é que o senhor sabe que eu tô assim? E eu tenho uma Parece que o senhor bolinha. é vidente, hein? Eu Já tenho tem uma um bolinha de cristal na minha pré-diagnóstico vida, dela. Eu tenho bolinha de cristal. Então, antes de você entrar, eu Eu vejo. olhei. Você vê o por que isso tá eu sei acontecendo que com não ela. A mulher chega numa faixa de O senhor consegue já etária, ler, né? Eu sei que está acontecendo tudo aquilo. Bom, se eu sei como é que ela está, eu sei o motivo. Se eu sei o motivo, eu sei a causa e sei Tratar. o que fazer. Sim. Então, passa 2, 3 meses, ela volta muito melhor. É Muito rápido, bom. né, Com doutor? coisa simples. Muito Água. bom. Tá lá uma plaquinha na minha mesa. Medicina anti-age. Não, tá anti-envelhecimento. Sim. Doutor, o que é bom pra gente não envelhecer? Eu falei, não, envelhecer nós vamos. Aí eu tenho uma canequinha, não é igual essa aqui não, uma canequinha dessas, né, de inox. Eu sacudo e falo, é isso aqui que tem aqui. O que tem aí dentro? O elixir da juventude. O elixir da juventude. Eu vou tomar isso aí, você vai tomar. Mas o que é? Água. Olha, A doutor. pessoa fica meio decepcionada quando eu falo água. Mas a água é fundamental. Sim. Tá? Fundamental. A sua pele agradece muito. Você quer envelhecer devagar ou rápido? Lógico que devagar. Tem que tomar 1,5 litro a 2 litros de água. Se hidratar, né? Tá? Não pode ser chope? Pode, mas tem que beber água também. Um gole no chopp, um gole na água. E vai assim. Pode ser chope? Pode, mas tem que ter água também.
Muito bom, doutor. Obrigada pela sua Não, de presença. nada. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui conversando com Olha, vocês. e a gente gostou tanto da sua presença aqui no nosso podcast, Obrigado. tanto, que a gente tem um presente pra você. Exato. O senhor merece. É um barril de chope. Ó, tá? Não. uma canequinha pra você brincar lá com seus pacientes que tem o Elixir da Muito Juventude. obrigado. Muito obrigado, Júlio. E um produtinho aí pra você se cuidar melhor, mais ainda, né? Obrigada, doutor. Espero que Muito você obrigado. goste. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast. Esperamos agradeço. tê-lo de volta, né, Sim. Fabi? Porque foi super legal Eu também gostei. ter você A gente fica à aqui com a vontade, uma coisa gente. bem informal, né? Exato. Eu também gostei. Se vocês precisarem, eu estou à disposição. Com Obrigada. certeza, eu E vou não trazer mais esqueça da vezes. lembrancinha, tá? Tá bom, Lógico. sempre vai ter um mimosinho pra Doutor, o você. pessoal que quer saber mais do senhor, tá mais próximo da sua rotina, as suas redes sociais, para te seguir, para... Olha, eu vou ser sincero a vocês. Nesse ponto eu sou um pouco antigo. Mas eu tenho Instagram. E que quem faz isso Odimar tudo... Pinheiro, né? Quem faz isso tudo é a Fernanda, minha filha, que ela coloca, posta algumas coisas Legal. lá. Então tem o meu Instagram, meu Face e por aí vai. Que Ou procura legal. a clínica, né, doutor? Ou O senhor vai estar me lá procura lá que vocês vão me Legal. achar. Pessoal, a né? gente vai deixar tudo aqui no link abaixo, tá? As redes sociais do doutor, onde vocês podem encontrar ele. Queremos agradecer muito, né, Fabi? Sim. Pela presença de vocês aqui com a gente, pela presença também do doutor aqui. Muito obrigada mais uma vez por ter enriquecido o nosso podcast com seus Exato. conhecimentos, com a sua história de vida. Gente, se você gostou desse podcast, desse episódio, curte, comenta, compartilha, se Compartilha. inscreve, chama os amigos pra estar aqui com a gente, porque olha, receber uma estrela dessa, né, Não, Fabi? não é Não pra é qualquer um. sempre e não é pra Não. qualquer podcast, viu, gente? Então aqui vocês estão sendo bem cuidados e com muitas informações. Vamos viver Mais o uma ano. vez, muito obrigada. E vamos aí, né, doutor? Cuidar Viver do estilo bastante, de com vida qualidade. e Isso envelhecer aí. bem, né? Obrigada, doutora Edmar. Eu aqui agradeço. Estou à disposição de vocês. Obrigado. Obrigada.